É o item 3. Eu estou sabendo que o doutor Ruggiero deseja suscitar uma questão de ordem. Então, Vossa Excelência pode ocupar a tribuna. Senhor presidente, desembargador Carlos Simões, na pessoa de quem eu saúdo a todos os integrantes deste egrégio tribunal, eminente e culto procurador regional eleitoral, doutor Serra, servidores que saúdam na pessoa do doutor Alvimar, colegas advogados, senhoras e senhores, senhor presidente, a presente questão de ordem, eu a divido em duas partes. Informo por transparência que essa questão de ordem foi suscitada também por escrito, de modo a permitir que o próprio Ministério Público sobre ela também se pudesse manifestar a tempo o que ocorreu. E divido na seguinte forma. Inicialmente, me parece que é necessário relembrar a possibilidade de questões de ordem pública em sede de embargo de declaração. Todos nós sabemos que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, de modo que o embargante deve ficar adstrito àquelas hipóteses legais atualmente previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, no 619 do Código de Processo Penal. Mas a doutrina e a jurisprudência há muito tempo se consolidaram no sentido de que o efeito devolutivo dos embargos de declaração, embora limitados pela horizontalidade, nas palavras do professor Barbosa Moreira, não tem limitação quanto à sua profundidade. E é por isso que eles admitem, sim, a possibilidade de questão de ordem pública. Eu relembro a todos, apenas para não ser cansativo, as palavras do ministro Teori Albino Zavascki, saudoso ministro da Suprema Corte, quando lá enfrentava um recurso de fundamentação vinculada, não o embargo de declaração, mas sim os embargos infringentes, no âmbito da ação penal 470, vulgarmente conhecida como ação penal do mensalão, e ali aquela corte, por unanimidade, entendeu que é possível o conhecimento das questões de ordem em sede de embargo de declaração. Então, no primeiro ponto, a defesa entende e submete a essa corte a possibilidade da suscitação das questões de ordem. Quanto à questão de ordem em si, senhor presidente, trata-se, deste caso, de uma operação que se iniciou no âmbito da Justiça Federal, submetida à supervisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e após o oferecimento de denúncia, por decisão proferida pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, ou em sede de reclamação, houve um envio a esta corte, por entender sua excelência, que haviam indícios de um contexto eleitoral em que, então, a supervisão das investigações caberia a esta corte. E, ao julgar procedente aquela reclamação, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes deu dois comandos a essa egrégia corte. Um que supervisionasse as investigações e que realizasse a convalidação das decisões anteriores proferidas pela Justiça Federal durante o tempo que esse processo indevidamente lá permaneceu. Então, na ordem do que deveria ser, na ordem do dever ser, nos parece a essa defesa que, tendo recebido os autos aqui, no exercício da competência de supervisionar aquele inquérito, a primeira atividade que incumbia a Justiça Eleitoral era: convalido ou deixo de convalidar as decisões anteriores. Por quê? Porque neste momento, a partir de agora, a competência era desta corte. E essa corte exerceu sua competência. Posteriormente, após o exercício desta competência, o Ministério Público continuou nas investigações sob a supervisão deste tribunal e concluiu pela promoção de arquivamento dos supostos crimes eleitorais. Então, só a partir de então, se surgiu a questão sobre a incompetência superveniente deste tribunal.
E este tribunal, por maioria de votos, entendeu que a promoção de arquivamento do crime eleitoral faria com que os eventuais crimes remanescentes devessem ser agora processados novamente pela Justiça Federal. O importante de se reconhecer é que durante um lapso de tempo, a competência desse tribunal foi plena. Entre o momento em que o tribunal recebeu os autos, por ordem do Supremo Tribunal Federal, e até o momento em que declinou em razão do arquivamento, a Justiça Eleitoral foi competente para apreciá-los. O declínio que posteriormente foi feito não significa uma invalidação da competência que essa corte exerceu. Por isso, incumbia a esta corte ter ratificado ou não ratificado as decisões anteriormente proferidas pela Justiça Federal. E o que ocorreu? Quando esses autos chegaram aqui, todas as providências determinadas pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes foram cumpridas, à exceção da ratificação ou não das decisões que haviam sido prolatadas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Essa providência não foi cumprida. Essa providência foi objeto, então, de manifestação do excelentíssimo juiz federal, doutor Alceu, que no seu voto, ao manter a competência da Justiça Eleitoral, votava por ratificar as decisões anteriores por entender que houve um juízo aparente. Entendeu, Sua Excelência, que durante o tempo que aquela investigação permaneceu perante o Tribunal Regional Federal, havia uma aparência de competência da Justiça Federal, ou seja, não haveria uma aparência de competência da Justiça Eleitoral. Ocorre, senhor presidente, que nos demais votos que sucederam, na divergência, primeira divergência que foi inaugurada pela ilustre doutora Isabela Nauma, juíza dessa corte, e nos votos que acompanharam, não houve manifestação alguma quanto à convalidação, não. E é nesse sentido a questão de ordem suscitada no sentido de que incumbe a este tribunal, por questão de ordem pública, antes de declinar a competência para a Justiça Federal, realizar aquele comando, qual seja, convalidar ou não convalidar as decisões que haviam sido proferidas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E, nesse sentido, caso esse tribunal exerça essa competência, exerça essa atividade que não foi realizada, nos parece que o caso é de não convalidação. E digo por quê, caminhando para o encerramento. O próprio voto trazido pelo eminente doutor Alceu já havia listado, senhor presidente, uma série de menções aos indícios de crimes eleitorais que atraíram posteriormente a competência dessa corte. Sua Excelência listou vários trechos de depoimentos, trechos de relatórios de inteligência, trechos de despachos da autoridade policial que mencionavam possíveis crimes eleitorais. Por isso, no ver desta defesa, a partir do momento, as decisões que devem ser convalidadas são aquelas anteriores à primeira manifestação pela autoridade policial sobre possíveis crimes eleitorais. Todas as decisões posteriores ao momento em que a autoridade policial registrou a possível prática de crimes eleitorais, a nosso ver, não estão regidas por aparência. Tanto não estão regidos por aparência que o Supremo Tribunal Federal, com base nesses elementos, reconheceu a competência dessa corte. Então, Excelência, me parece que a questão posta é essa, por isso requer a defesa o conhecimento da questão de ordem e a procedência da questão de ordem para não convalidação de todas as decisões do Tribunal Regional Federal. Excelência, eu gostaria de manifestar pela PRE. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, eu não ia me manifestar por entender que em sede de embargo de declaração não seria cabível essa manifestação, mas eu gostaria então de deixar inicialmente esclarecido, né, que no entender do Ministério Público Eleitoral não há de se confundir questão de ordem com matéria de ordem pública. Questões de ordem serviriam para apontar problemas, né, no segmento de normas procedimentais ou de regimento interno, o que no caso não teria acontecido. De todo modo, superada essa questão, quanto à matéria de ordem pública, eu entendo que não seja o momento de se apreciá-la, considerando que, no entendimento da PRE, conforme manifestação constante dos autos, a decisão embargada não é omissa.
Somente, excelência. Submeto, então, essa questão de ordem à eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Foram opostos no presente julgamento 8 embargos de declaração, em face do acordo, por meio do qual a unanimidade de votos homologou o arquivamento parcial do inquérito policial quanto a supostos crimes eleitorais, para ainda, agora por maioria de votos, declinar da competência para o TRF da segunda região quanto aos delitos remanescentes. O voto também já foi disponibilizado com antecedência e essa questão de ordem já estava pautada para ser debatida e eu convalido as palavras do eminente procurador regional eleitoral, que entendo também que a sustentação oral nesse momento, a meu ver, não seria cabível, mas vamos então ao julgamento dessa questão de ordem já levantada anteriormente. No caso aqui, foi arguída por Caio Faria Donatelli, e alegou que, ao longo da tramitação do inquérito, não houve manifestação quanto à convalidação dos atos praticados pela Justiça Federal. Nesse caso, porém, estou assentando em meu voto que, a partir da teoria do juízo aparente, amplamente aplicada pela jurisprudência dos tribunais superiores, não pode a corte que se declarou incompetente proferir decisão nem para anular, nem para ratificar os atos proferidos anteriormente, que devem, portanto, serem conservados até que haja análise do juízo competente, conforme a legislação que reproduzo no voto. Cito também precedentes do STJ, que também peço vênia para não ler. Assim, em razão da declinação da competência, pelas razões que fiz constar no voto, rejeito a questão de ordem suscitada. Desculpa, parabenizo o doutor Ludigero pela sustentação oral empreendida nesta oportunidade. Sim, eu quero só esclarecer o seguinte: como se trata de uma questão de ordem, é por isso que eu permiti que o advogado se manifestasse, até porque se trata aqui de uma questão de embargo de declaração, que é uma decisão de caráter integrativo, né, e de esclarecer algum ponto que possa ter gerado dúvida, contradição ou mesmo um erro material. Mas, de qualquer forma, na minha concepção, eu não vejo, às vezes, nenhum problema que, às vezes, o advogado se manifeste até para enriquecer o debate, né? Que a sustentação oral, ela não é, vamos dizer assim, de caráter peremptório, proibitivo de que o advogado se manifeste. Na minha concepção, a nova visão que nós temos hoje do processo é que cada vez mais o advogado ele participe, inclusive, do esclarecimento de pontos que possam servir para que o julgador possa se esclarecer e, às vezes, até rever determinados posicionamentos. Apenas esse ponto que eu gostaria de deixar claro, e como se trata de uma questão de ordem que a relatora já a rejeitou, eu consulto na sequência como vota com relação à questão de ordem especificamente o eminente desembargador Daí Bregontes. Presidente, o posicionamento da eminente senhora relatora no âmbito da questão de ordem parece-me, toda vênia ao advogado, absolutamente correta. Eu também rejeito a questão de ordem conforme fez a eminente relatora. Doutor Renan. Presidente, primeiro saudar o eminente procurador regional eleitoral pela sustentação oral simples, cirúrgica, objetivo. Doutor Ludigero, como sempre, muito bem da tribuna desse tribunal. Além disso, presidente, oxalá todos os magistrados passem a ter a visão de Vossa Excelência. Digo isso como sou advogado na origem, fico feliz em ouvir as palavras de Vossa Excelência sobre a advocacia, sobre a sustentação oral. Fico feliz, faço questão de registrar, oxalá todos tenham a mesma visão de Vossa Excelência. Senhor presidente, independentemente das belíssimas sustentações orais que tivemos, eu, após apreciar as questões postas, seja na tribuna, seja pelo procurador regional, mas agora ouvindo a eminente culta relatora, eu também seguro a acompanho nas suas manifestações. É como voto. Vota o juiz Marco Antônio Barbosa. Senhor presidente, eu inicialmente cumprimento o doutor Ludigero Liberato pela sua manifestação, pela sua sustentação nessa sessão. Senhor presidente, também tive o voto antecipado, passado pela doutora Isabela, e em relação à questão de ordem, eu não tenho a menor dúvida em acompanhá-la. Como vota o juiz Alceu Maurício Júnior? Senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora na questão de ordem. Queria apenas esclarecer um ponto.
que no meu voto inicial, quando era relator desse caso, eu cheguei a tratar da convalidação, como o eminente advogado destacou, porque fazia sentido. Naquele voto, a conclusão é que, apesar de se deferir o arquivamento dos crimes eleitorais, mantinha-se a competência da Justiça Eleitoral. Todavia, como o tribunal, por maioria, decidiu pela incompetência do tribunal para processar esses crimes, não vejo sentido nisso, considerando a lógica da decisão. Então, está correta a relatora. A relatora ela considerou que, uma vez cessada a competência da Justiça Eleitoral, ressurge a competência da Justiça Eleitoral para essa questão especificamente. Perfeito. Então, Vossa Excelência acompanha o Acompanho entendimento. integralmente. Eu só quis esclarecer porque foi mencionado ali. Perfeito. Voto do juiz Adriano Pedra. Senhor presidente, também cumprimento o doutor Ludiero Liberato pela sua manifestação, bem como o doutor Alexandre Senra, e acompanho também a eminente relatora. Então, eu também voto, eu vou pedir todas as vendas ao ilustre advogado, mas me parece que, até pelas ponderações do primitivo relator, que foi o doutor Alceu, eu acompanho integralmente, então, por unanimidade, fica rejeitada a questão de ordem. Eu devolvo a palavra à eminente relatora para o julgamento dos embargos. Pois não. Senhor presidente, há ainda uma questão preliminar suscitada pelo eminente procurador regional eleitoral de intempestividade dos embargos opostos por César de Lima do Nascimento. E destaco no voto a previsão do Código Eleitoral e a certidão da Secretaria Judiciária, que informam que o prazo final para a interposição seria o 2 de maio de 2024 e foram opostos no dia seguinte, em 3 de maio. E, por essa razão, são manifestamente intempestivos, razão pela qual eu colho a preliminar suscitada e não conheço dos embargos opostos por César de Lima do Nascimento. É um embargo só. Isso. Embargador daí. Relatora, senhor presidente. Esse embargo é intempestivo. Como vota o juiz Renan? Sem dúvida alguma, Vale. senhor presidente, com a eminente relatora. Doutor Marco Antônio. Senhor presidente, eu acompanho integralmente a eminente relatora. Juiz Alceu, juiz Adriano também? Também voto nesse sentido. Está concluído o julgamento? Agora, Tem mais? Não, Sim, agora tem seria o mérito. mais 7. Seria o mérito. Esse 7, a Vossa Excelência vai votar o mérito agora Isso, dos embargos. Então, Isso, tem a de forma palavra. bem resumida. Então, fica por unanimidade rejeitada a questão de ordem e essa preliminar. Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Pois não. No mérito, analisei cada uma das alegações expostas nos 7 embargos conhecidos, indicando que todas elas foram enfrentadas no julgamento do caso, de modo que as irresignações manifestadas se referem exclusivamente à adequação ou não do provimento jurisdicional obtido, que não pode ser objeto de discussão por meio de embargos declaratórios. E por isso, indo direto à conclusão, com base nas razões expostas no voto, estão negando o provimento aos 7 embargos de declaração. E é como respeitosamente... Eu consulto os colegas se tem alguma divergência ou se estão de acordo. De acordo, presidente. Então, fica... De acordo, senhor presidente. Também voto nesse sentido. Então, primeiro, fica por unanimidade rejeitada a questão de ordem, por igual votação acolhida a intempestividade do recurso de Caio Faria Donatelli e, por unanimidade também, negado o provimento aos demais embargos de declaração. Então, por unanimidade, concluído os julgamentos.